Nós que agradecemos a presença, pastor, e até é um tema espinhoso já que a gente ama, mas a gente sabe que o senhor é capaz e vai contribuir muito com a gente aqui também hoje. Bom, mas agora entrando mais no tema, e é a ideia principal dessa noite, política, eleição, estamos à beira da eleição aí no próximo domingo, municipal, e como que a igreja vai, como que a igreja tem se portado, principalmente no se respeito à política regional. Eu queria ouvir um pouco mais dos senhores aqui presentes. Porque a gente vê uma crescente muito grande, a gente viu uma crescente muito grande no engajamento, né, das pessoas no meio político, principalmente nas eleições. Só que, não sei se vocês concordam comigo, mas uma visão muito macro, né? Política nacional, presidência, governo, o Estado como país, né? Mas aqui na nossa cidade, o nosso vereador, a gente não sabe nem quem a gente votou, muitas das vezes, né? Eu queria ouvir um pouco mais de vocês, ou como que a gente vai, como a igreja se porta nesse cenário, qual o nosso direcionamento que a gente deve buscar e o que a gente pode falar na palavra de Deus. Vamos escorrendo os assuntos. Eu queria começar por você, professor. Eu preferia ouvir o Paulo, né, sobre esse assunto. Eu acho importante a existência da política. A política, eu entendo, ela é necessária. É necessário que tenhamos as autoridades, as pessoas constituídas. É importante que a gente vote e vote bem. Mas o meu grande problema é como os nossos eleitos desenvolvem o seu mandato. É aí, para mim, o grande problema. O caráter de quem é eleito. E a gente precisa pensar nisso, enquanto igreja, e considerar isso. Eu estava até pensando, como que é aquela frase que o pessoal fala, irmão vota em irmão? Né? Será que irmão deve votar em irmão? Ou qual é o tipo de irmão também? Porque tem uns que é da boca para fora, da fachada para fora, e não são irmãos de verdade. Talvez assim até fuja um pouquinho do assunto, mas eu estava te ouvindo, Gabi, e o pastor Vandir também, estava lembrando de 2 Samuel 16, se eu não me engano, que fala de Aitofel. E por trás da política ou do político, geralmente tem um conselheiro, ou um irmão, né? Então fica um outro tema aí para a gente falar, talvez não agora, mas depois. E tão importante quanto saber quem é o político é ver as pessoas que estão com eles. Porque tem gente dando conselho do mal e o político seguindo, e aí a nação vai sofrendo como consequência disso. Verdade. Bom, eu vejo assim, a política, ela é uma imitação. Na verdade, o governante, que era para ser o próprio Deus. Hoje existe política porque é necessário governo, porque Deus é governante, Deus é rei. Né? E então, o homem teve que criar artifícios para controlar a cidade, controlar depois o país, né, para ter regras de boa convivência. E aí vale para tudo, né? Então aí começou a se pensar, chegou nesse modelo que temos hoje aqui no Brasil. Existem outros modelos, né? Mas esse modelo que temos hoje no Brasil é de representantes. Então eles falam por nós. Então quando nós elegemos alguém, quando a gente vai lá e coloca o nosso voto naquela urna que eu não confio nela, né? Eu sou bem categórico. Aquilo lá, para mim, eu não sei se nas majoritárias é complicado. Agora, não sei se nessas menores ela é confiável. Mas eu vou lá, faço cumpro com o meu dever de cidadão. Mas digo a você que eu não tenho contentamento com a política. Ao contrário, já pensei como alguns pastores pensam, que eu vejo hoje em dia, que ainda tem alguns que têm a mentalidade que eu tinha. E hoje eu não entro mais pela seara aí de ter um candidato da igreja, de ter alguém para nos representar. Então eu fui entendendo algumas outras questões aí. Bom, vendo a política como uma imitação, toda imitação não é original. Ela é falsa, né? Toda imitação tem a falsidade, é falsa, né? No geral é falsa.
mas em alguns detalhes, por estar o mundo debaixo da égide de Satanás, né, toda política é corrompida, toda ela é corrompida. E é muito fácil a gente ver cristãos com boa intenção entrar na política e se corromper também. Por quê? O Estado hoje amarrou algumas coisas. De todo o congresso que nós temos em Brasília, somente 27% é eleito direto pelo voto popular. Sim. É verdade. O resto é tudo arrastado pelas Legendas, né? pelas legendas e tudo mais. Então, eu oriento, né, os irmãos, eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente vai votar, a gente está indo, a gente é um servo de Deus que está indo, mas ele está indo, entrando numa seara que é uma imitação do governo de Deus, e, portanto, não é perfeita, e se ele se portar conforme dita a maldade do homem, que é governado, esses homens maus são governados por Satanás, ele também faz parte de todo esse conjunto de malignidade. Então, quando um crente se vende por tijolo, uma igreja se vende por terreno, um pastor se vende por prestígio, ele está jogando com Satanás. Vai ganhando. Então, eu vejo a participação do político cristão como uma forma de mostrar como que é o governo de Deus. Porque ele entra lá debaixo, não do partido, não da ideologia, mas ele entra lá debaixo da ação de Deus. Então, ele fica diferente. É por isso que a política não gosta da gente. Sim. É por isso que a política não gosta de crente. Na verdade, eles lutam para repelir o quanto mais a igreja do debate político. Né? Eu tenho 65 anos, eu já vi de tudo. E se tem uma coisa que hoje em dia eu vejo os políticos fazerem é entrar em igreja, políticos que eu estou falando do mundo, né? Entrar em igreja para conquistar voto de evangélico, porque hoje o evangélico, e aí não vamos discutir aqui quem é evangélico de verdade e quem não é, né? E até o que é o evangelicalismo nos nossos dias. Mas eles estão entrando porque eles querem dominar a cena do evangelho. Eles não querem, por exemplo, você vê hoje, a Marília mesmo, tem dinastias em Marília. Entra um, sai o outro, entra o outro, aí entra o amigo, entra o colega, que entra, e é o mesmo pessoal, sempre. O de agora, o prefeito de agora, está tentando começar a dinastia dele. Então ele fez os 2 mandatos e agora ele está tentando colocar o Ricardinho. Está tentando colocar o Ricardinho. E entendo que se ele estiver me ouvindo, você pisou na bola ao dizer que o Ricardinho foi escolhido por Deus para ser prefeito de Marília. O Ricardinho eu não sei, não conheço, talvez seja uma boa pessoa, mas nós precisamos tomar cuidado para não selar alguém com um selo que Deus não deu. Eu acho que foi imprudência do nosso prefeito. Enfim, não vem ao caso aqui a pessoa dele. Né? Então eu vejo a política como uma imitação e em alguns momentos como uma perversão daquilo que Deus deseja do governo de Deus. Ô, Paulo, quando a gente olha o episódio da eleição do primeiro rei de Israel, Deus lamenta isso e o Samuel também lamenta isso, dizendo esse não é o melhor para a nação, mas Deus diz, eles querem isso. Né? Do ponto de vista... E Deus alerta eles, né? Deus alerta, vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo? Vocês vão dar suas filhas, vocês vão ter que trabalhar por eles, vocês vão ter que pagar impostos, vocês estão criando, porque Deus não aprovou aquele sistema que eles queriam, porque eles estavam de olho em quem? Nas nações ao redor. Eles estavam olhando para o ímpio. Então eles trouxeram algo corrompido para dentro do povo de Israel. O que eu percebo, né, nessa questão é assim,
é uma rebelião. Veja se eu estou certo, do meu ponto de vista. O fato de termos política hoje é consequência de uma rebelião Com certeza. É isso mesmo. Não é projeto de Deus a política. Esse sistema político, o sistema administrativo de uma cidade, não foi e nunca foi projeto de Deus. O projeto de Deus é que ele governasse. Deus não é democrata. Não, Deus não é democrático. Deus é rei. Ele não é imperador também, né? Mas ele é rei soberano. Ele é soberano. Então, quando a gente partiu para esses processos todos políticos e formas de administração, a gente acaba admitindo a nossa rebeldia contra o próprio Deus. Sim. Então, assim como é uma imitação, é falso, como a gente está trabalhando isso aqui, isso prova falso, porque o legítimo era o Senhor governar sobre as coisas. Você vê, se a gente pensar, né, o Rodrigo aí pode também dar a sua contribuição nesse sentido, qual país tem um governo que não é corrupto? Uhum. Qual cidade tem um prefeito que não é corrupto? Aí você vê, no Brasil, os setores públicos estão todos corrompidos. Uhum. Você, para conseguir alguma coisa de imediato, né? Estou falando você no sentido cidadão, em geral, o que ele faz? Ele às vezes paga propina. Ele vai na base do QI, né? Quem indica. Isso está em todas as camadas. Todas as camadas. Você conversa com os comerciantes, eles só negam imposto. Porque o governo federal está fazendo uma coisa horrorosa com o Brasil. Né? Taxando de uma forma, até o apelido do ministro da Economia é Taxade, né? Porque está taxando tudo. Agora resolveram pegar uma sobra de dinheiro que tinha nos bancos aí, que é de correntistas, pegar para o governo. Para quê? Para não estourar o orçamento. Já tá daquele jeito também. Já foi, já tá estourado. Então, assim, para eles manterem a visão geral, corrupção. Então você olha para o governo brasileiro, o americano, que foi sempre uma referência para nós. Corrupção, cara. Corrupção. O japonês. Corrupção. A coisa legal para o cidadão no Japão é que quando pegam um corrupto japonês, ele se mata. De honra, né? Para eles é muito forte. Questão de honra. Mas embaixo, por trás, né, nos bastidores, é corrupção. Pode ser parlamentarismo, pode ser o modelo que for. Onde tem o homem, tem corrupção. Dentro das igrejas, tem corrupção. Aqui, ó, por exemplo, você olha para a Batista da Paz, você trabalha no louvor, não trabalha? Sim. Não tem gente que quer, às vezes, a primazia no louvor? Não tem gente que quer falar que o pastor não está indo bem? Não tem crente na igreja que faz isso? Na minha tem. Eu vejo os músicos lá, né? Todo mundo bacana, servindo a Deus, mas dentro deles, além e apesar deles terem Jesus, né? Além deles terem Jesus, eles têm uma carne contaminada, corrompida, como todos nós. Paulo, um dia eu estava conversando. Esse mundo aqui é o horror, né? Se eu estou tirando a esperança de alguém, irmãos, vai piorar ao ponto de que a igreja vai ser perseguida e Jesus vai ter que abreviar os dias, porque senão a gente não vai nem crer mais. Um dia eu estava conversando com, inclusive, um político, e ele me disse, Vandir, todo homem tem um preço. Ele está se referindo à questão da corrupção. Todo mundo tem um preço do seu valor, da sua opinião, da sua escolha. E eu fiquei muito ofendido com aquilo. Fiquei ofendido mesmo. Eu falei para ele, falei, cara, você me ofendeu, você acabou de me ofender. Porque ele disse, pastor, todo homem tem um preço para ser comprado. E eu falei, cara, você está me ofendendo.
eu estou chateado com a sua fala. A gente é amigo e a gente pude falar desse jeito, sabe? E continuamos conversando sobre isso e eu fui refletindo. Isso tem uns 5, 6 anos já. E eu comecei a refletir sobre isso e eu me peguei em algumas situações, não tem a ver com política, mas da vida em si, em que eu percebi assim uma inclinação para ceder para um lado ou para o outro, porque aquilo ia me beneficiar. Eu falei, caramba, isso é uma compra. É uma tentativa de me comprar e eu quase me vendi. Em algumas situações eu já me peguei assim, eu me lasquei, já me vendi mesmo. Estou perdido. Você acha que é assim mesmo? Não, eu concordo com ele. Todo homem tem um preço. Eu tenho preço. Se pagarem, levam. Você tem preço. Você tem preço. Você tem preço. Afinal de contas, nós fomos comprados por preço. Se o cara cobriu o sangue de Jesus, Mas aí você está sendo muito crente, Paulo. Mas muito crente. Essa é uma forma de dar uma chapuletada na cara do cara. Porque eu entendi a sua resposta para ele. Ele está jogando, né, todo mundo lá embaixo. Ele está nivelando, talvez até por ele ou por baixo. Todo mundo tem um preço. Né? Todo mundo é tentado. Muitas vezes caímos em pecado. Deus inclusive considera isso. Mas o nosso preço, ele é real. Foi pago um preço por nós. Foi a vida de Jesus. Voltamos no reinado. Sim. Nós não somos cidadãos livres. Nós somos servos da justiça. Nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos da justiça de Jesus. Então o crente não é livre. E aí que está a questão. Quando o crente bandeia para o lado da corrupção, do preço humano, quando ele se vende pelo material, ele está vendendo Cristo, ele está expondo Cristo à desonra pública. Então, assim, muitos políticos evangélicos, em especial, e desculpe, irmãos, eu falo desculpe porque eu não quero ofender ninguém, né? Mas se ofender, ofendeu também. O evangélico, ser evangélico, não é atestado de cidadão do reino. Tem muito evangélico que precisa se converter. Muito. Então, assim, eu vejo hoje a expressão, um cristão verdadeiro que entra na política, ele vai ali manifestar a luz de Cristo, porque ali é trevas. Porque o mundo está em trevas. E a política é do mundo. Só que nós não somos do mundo. Fomos comprados por alto preço. Então nós temos que refletir o nosso valor, o valor que foi pago por nós. Então, por exemplo, nós não somos um escravo que anda maltrapilho. Nós andamos com roupas brancas, até para ser visto de longe. A gente anda com a roupa que Cristo nos dá. Agora, se a gente vai lá e deita na lama e rola na lama, a gente não passa de um porco que voltou para a lama. Né? Ou de um cão que voltou para o vômito. E não é o nosso nome, né? Como você falou, é o nome de Cristo. Exato. Né? Que acaba sendo jogado. E eu estava ouvindo e pensando em duas pessoas. Daniel naquele contexto todo de Babilônia, o próprio José também no contexto de Egito, que é essa decadência né, da rebelião contra Deus. Eles foram colocados por Deus. Então, o cristão mesmo pode estar na política se ele for colocado por Deus. Agora, quando ele tenta abrir a porta e forçar, e ele entrar pela vontade dele, aí ferra tudo, né? Porque ele está muito mais aberto às tentações que ele pode imaginar. Né? A pessoa que força a entrada na política, sem que Deus coloque, não percebe que está armando uma armadilha para ela mesma cair, né? Porque ela vai estar muito vulnerável a esses preços todos. Aquela coisa, eu tenho um sonho. Isso. É o seu sonho, meu É da pessoa. É o de Cristo. Então, nós precisamos, né? Eu me lembro que uma vez o membro da igreja, que era locutor na nossa rádio, gospel, na época, né? Foi convidado para sair candidato. Aí ele falou para mim, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, meu irmão, a escolha é sua. Só que a partir do momento que você
entrar na política, você não é mais um servo de Deus, locutor de uma rádio cristã. Você é um político. Você pode perder, mas você é um político. Todo mundo vai olhar para você como um político. E o que é um político na mente do povo? Um homem corrompido. Porque o crente, quando entra lá, ele tem que provar que ele não é corrompido. E aí eu volto nos irmãos, que é aquilo que você começou, pastor Vandir, a falar. O irmão, ele precisa entender que a postura dele ilumina ou ele revela que ele é trevas. Se ele se porta como o mundo se porta, como que muitos vereadores se elegem hoje em dia? Ainda tem aquele negócio, velho, de rasgar cinquentão, ó. Tô aqui 100ão, 200ão. Se você botar em mim... Tanto é que precisaram proibir levar celular, porque os caras tiravam foto. Comprovar o voto e tal. Comprovar voto. E os caras ficam com aquelas... Eu não lembro como que é o nome aquelas fitinhas do final, né? Que sai da máquina, né? Eles ficam de olho naquilo para ver quantos votos eles tiveram. Porque teve tantas promessas de voto naquela sessão eleitoral. Né? Então é um negócio horrível. É uma coisa horrível. Mas eu entendo que se o crente realmente tem uma postura bíblica, ele vai ser uma ferramenta de Deus poderosa. Porque a nossa luz brilha nas trevas mesmo. Não adianta ficar querendo brilhar onde já está brilhando, né? Então, assim, eu entendo que os cristãos precisam primeiro se analisar, ver se eles têm condições de caráter, de estrutura emocional, porque é pancadaria. Ali não é brincadeira, não. Não tem, ninguém alisa ninguém. Uma das primeiras pessoas que paga o preço é a família. Exato. Né? E é um preço caro, né? Muito caro. E o cara vai precisar ver se ele está disposto a pagar esse preço. Porque no meio do caminho, se ele não estiver disposto a pagar, ele vai se corromper. Ele vai se desviar. Vai se dobrar a situação. Vai se dobrar a situação. Porque é o seguinte, que nem os vereadores, temos vereadores evangélicos hoje. Eles estão buscando, não sei se todos, mas estão buscando, pelo menos os que eu conheço que são evangélicos, estão buscando sua reeleição. Quando você analisa o histórico desse vereador, o que você encontra? Como ele votou? A gente vê lá no Senado, né? A senadora Elisiane Gama, ela diz que é evangélica, mas ela vota a favor do aborto, ela vota a favor da ideologia de gênero, que é uma ideologia de gênero. Isso quer dizer que não é ideologia, que é uma identidade de gênero, mas é ideologia, porque é um negócio até anti-científico, anti-tudo, né? E ela votou tudo a favor. Ela foi a favor de caçar o mandato do Bolsonaro, tudo através dessas narrativas criadas pela esquerda. Tanto é que virou a CPI do circo e deu em nada. E ela virou motivo de chacota. Né? Então, assim, como que essas pessoas estão? Eu fico vendo políticos que já estão no 3º, 4º casamento. Entraram casado com uma mulher, já tem 2, 3, 4 mandatos, já estão. Tem político aqui em Marília casado com uma amante. Evangélico. Se diz evangélico, né? Então, assim, o crente precisa tomar muito cuidado. Né? Uma coisa que eu acho legal é o crente buscar orientação. Por exemplo, um podcast desse é muito instrutivo para aquele que quer realmente pensar política. E eu estou sendo assim, bem raso, inclusive, porque não adianta a gente ficar empolando aqui, né? Falando, né? O pessoal mais simples não entende isso. Então, eu acho que nós temos que falar a linguagem que o povo fala e quebrar a banca dessa mística de que nós não podemos falar de política, de que crente não pode falar de política, pastor não pode falar de política, macumbeiro pode falar de política, espírita pode falar de política, padre pode falar de política, pastor não. Por quê? Porque eles acham que nós vamos botar todo mundo dentro de
dentro de um curral e vamos pedir voto de cabresto. E tem pastor querendo fazer isso aí. Toma cuidado, meu irmão. Quem subir, Deus derruba lá de cima, hein? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com o que estamos alinhando as nossas condutas, né? E aí os irmãozinhos da igreja, que às vezes não... Olha, falar a verdade para você. Tem gente que não está nem ouvindo de política. É uma boa parcela da população que nem sabe quem é candidato a prefeito aqui em Marília. Que nem sabe quem é candidato a prefeito em São Paulo. Sabe que o Marçal está lá, né? 28, né? Tá lá. Você vê o Marçal, foi bom tocar no nome dele aqui. O Marçal. Como que o Marçal se projetou? O Marçal se projetou expondo toda a corrupção, ou expondo toda a maldade. Não que ele não tenha as dele. Também debaixo né? Ele entrou dando voadora. Ele entrou pegando detalhes e botando lupa em cima, jogando no ventilador. E hoje, por que ele se tornou hoje, diante das pesquisas aí, aquele que tem a tendência de voto é maior para ele? Porque o povo gosta disso, gosta dessa corrupção, gosta de ver o circo pegar fogo. O que eu vejo assim, a política como entretenimento, ela ganhou muito nesse nicho. Boa, isso aí. Porque, igual o senhor falou, muitas vezes a proposta não tem algum circo de Roma. Mas só o quebra-pau ali, a história da cadeirada, a agressão verbal, que é o que mais existe hoje no meio do debate, principalmente nesse que é bem visualizado, que é de São Paulo, se torna uma forma de entretenimento. As pessoas assistem mais não é para ver proposta, quer saber se um vai dar cadeirada no outro, se o outro vai xingar o outro. E se você não assistiu e vê lá, não teve nada, então não vou ver. Não, falar de proposta é a pior coisa que tem para a pessoa que assiste o debate com esse viés, entendeu? Eu não sei se o Pablo Marçal é o melhor candidato, eu não sei. Também não sei se é o pior candidato. Não vou entrar em nenhum juízo de valor a respeito da pessoa dele. Mas ele bagunçou o esqueminha. Ele bagunçou o sisteminha. Então, assim, o sistema sempre é burro. O problema é que, às vezes, nós, como povo, somos mais burros que o sistema. E ele olhou para aquele sisteminha, aquela coisinha que gira em volta, um defendendo o outro, um falando, mas depois nos bastidores todo mundo é amiguinho, todo mundo é da mesma linha ideológica. E ele chegou dando voadora. Chegou lá com aquele sabre do como chama lá do Jedi. Darth Vader. Do Darth Vader, né? Do Jedi, chegou lá. Mas é interessante colocar isso porque, assim, de fato, falando de Brasília, mas vale para cidades também. À noite o pessoal janta junto, né? De dia eles brigam lá na Câmara, no Senado, mas à noite janta junto. E aí a gente tem visto, assim, dois movimentos. Na esquerda, qual que é a briga interna que algumas pessoas colocam? Assim como o Biden está com dificuldades de saúde, o Lula também, o PT não está apostando, né, no segundo mandato dele. Então, a Janja quer abocanhar, mas o Alckmin não quer deixar. Então, estão falando dessa briga interna, né? Do lado da direita, fica essa coisa, pelo menos assim, em São Paulo, Marçal Bolsonaro, fica essa disputa. E aí, como igreja, se a gente tiver um olhar muito raso, de achar ou colocar uma fé que não deve ter, a gente acaba se deixando levar. A gente toma partido. Eu acho que E aí perde a dimensão desse todo que foi dito no início, né? E toma partido mesmo. Nesse sentido que o pastor estava falando Vou até pegar um café aqui. de chegar nesse meio, tá ali, a engrenagem da máquina girando, né? Dizem muito. É uma pessoa que chega, quebra esse paradigma, enfim, expõe as coisas, só que eu confesso que eu tô um pouco traumatizado. Porque, de certa forma... Vamos orar pelo irmão. Eu digo no sentido assim, que de certa forma, o Bolsonaro ele foi essa pessoa também. Lá em 2016, 2017, e que, enfim, em 2018 ele conseguiu se reeleger. Só que o que eu até estava conversando com o pessoal da minha família que estava num churrasco no sábado sobre isso. O que eu vejo?
muitas dessas pessoas que se põem com esse método, talvez de angariar mídia e posteriormente alcançar um cargo político, porque, queira ou não, é um voto de popular, voto de quem é mais popular. A gente sabe disso, né? Você vê na prática que quem é mais popular leva. Não é questão de mérito, de proposta, não é isso. E as pessoas que conseguem, por exemplo, o Bolsonaro chegou lá, o que eu vejo de forma mais macro, assim, não conseguiu. Ele não conseguiu, de fato, governar muitas das coisas que ele se propôs, até mesmo para o nosso meio, o meio evangélico, que ele sinalizou muito durante a campanha, ainda sinaliza, né? Deixou a desejar em muitos pontos. E pegando um gancho no que você estava falando, de a gente tomar um cuidado nesse sentido também, porque, de fato, o senhor falou, a esquerda traz toda essa deturpação e tudo mais. Só que eu vejo também o meio evangélico, de um modo geral, muito também iludido com a própria direita, que se levantou assim, no Brasil recentemente, né? E como forma de reflexão mesmo, talvez essa pessoa que chega e quebra esse paradigma seja um momento de expor de fato a situação, mas que essa pessoa também esteja preparada para quando chegar lá não se tornar um igual ou até fazer pior, né? Não que for pior do Bolsonaro. Não é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Mas talvez a expectativa também se frustrou um pouco. Pelo menos quem busca ter uma visão mais pé no chão, um pouco menos midiática, né? O pastor Paulo deve gostar de assistir corrida de grandes percursos, como a volta da Espanha, a volta da França. Eu não tenho assistido porque às vezes eu não sei os horários, mas eu gosto. Mas tem uma coisa que eu gosto de assistir, e a Eliana me chama só, ela pede para eu chamá-la quando vai ter o sprint final. Mas tem uma coisa bastante interessante naquelas corridas, que todo mundo sai e de fato quem vai ganhar, ele fica lá no meio do pelotão escondido. E ele passa a corrida inteira lá sendo protegido, e na hora necessária ele arranca, e aí cada sprintista vai, e aí são 5, 6 que vão de fato lutar pela corrida. E tem uma situação que diz assim, ele foi engolido pelo pelotão. Em algum momento, como parte da estratégia, corre, sai, dá uma arrancada e vai lá na frente. A primeira vez que eu assisti, eu falei, nossa, esse cara ele vai ganhar. E aí o locutor disse assim, daqui a pouco ele vai ser engolido pelo pelotão. E tal, o que será isso? E daqui a pouco o pelotão encostou nele e ele estava lá, eu fiquei olhando o número dele e ele foi lá para o fim e o pelotão de fato engoliu ele. Quando se trata de política, a minha impressão, não sei se vocês têm essa mesma impressão, é que o crente, o cristão, ele chega até lá, ele dá um sprint e fala, cara, eu vou fazer diferença, mas o pelotão vem, que é aquela raposa velha, aquele cara antigo, que já está lá com 8, 10 mandatos, bate nas costas e vai chegando, e no fim ele é engolido. A minha impressão é essa. É difícil fazer diferença nesse meio político. Ser diferente é muito difícil. Não sei se vocês pensam assim. Eu entendi seu ponto, pastor. No sentido, assim, de... tá tão bem estruturado essa máquina ali de... Malvada, essa máquina Não é que você ainda sinalize algo, se destaque em algo, uma hora ou outra vai acabar retomando. E, de fato, você falou ao longo dos anos, isso acontece, né? Mas se tem alguém que desponta ali ou não, mas... Quantos candidatos a prefeito tem Marília? Não sei. 7? 7. De quantos você escuta falar? 3. 3. Por quê? Porque eles têm dinheiro. Investimento, campanha... Eles têm dinheiro do sistema. O sistema foi montado para eles ganharem. Um deles vai ganhar, que é os três sprintistas lá do final, né? Se eu usar a palavra sprintista, então não conhecia, mas
né, os três sprinters do final. Sim. Eles são os caras que vão brigar por voto. O resto tá lá para marcar a cena. Por exemplo, você pega uma Marina Helena, que está lá com seus 4%, 3%, não sei se... Acho que é um pouquinho menos, né? Ela está lá. Aí você fala, por que essa mulher não desiste? Eu estou falando aqui de São Paulo, né? Por que ela não desiste? Você já tinha ouvido falar de Marina Helena antes? Confesso que não. Mas agora, qual a imagem que você tem da Marina Helena? A imagem que eu fiquei dela é o seguinte: é uma pessoa capacitada, é uma pessoa que não faz parte do sistema, é uma pessoa confiável e, portanto, ela gera uma esperança de que pode ser uma governante, uma prefeita, ou uma vereadora, ou uma deputada. Então, o que acontece? Daqui 2 anos, né, em 26, nós vamos eleger presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senadores. Aparece o nome da Marina Helena. Com certeza. Então ela tá ali, e você pode ver que ela não briga com o Pablo Marçal. Porque ela sabe que se ela arrumar encrenca ali... É que transitar em todas as frentes, na verdade, ali, né? Se for ver. Não, você pode ver que ela é contra a esquerda. Ela não transita em todas as frentes. Porque a esquerda está perdida. A esquerda já provou, o povo já viu já a corrupção toda. Então, hoje, você vê que quem luta contra a direita, quem fala, os bolsonaristas, né, pensando nos bolsonaristas. Bolsonarista, eu não quero que entre no meu restaurante. Fale. Restaurante, fale. Porque quem que tem dinheiro? O voto de quem ganha Bolsa Família e o voto do milionário tem o mesmo valor. É um para cada um. Né? Um voto aqui é um voto, o outro voto é um voto só. O adolescente idiota útil que está na faculdade sendo doutrinado, e isso é verdade, no colégio, o voto dele vale o mesmo que o seu. Entra um presidente estilo Ronald Reagan, Margaret Thatcher, entra, o sistema não deixa governar. O Bolsonaro foi perseguido 4 anos. Não teve um ministro dele que era indicado por partido. Todos ministros técnicos. Tanto é que o Brasil, levantou, mas temos que lembrar que estávamos numa pandemia. Fecha tudo. A economia a gente vê depois. E acusam ele de ter matado 700 mil pessoas. Mas ele foi o cara que falou, vamos fechar tudo no carnaval para que o vírus não entre no Brasil. Ninguém lembra disso. Por quê? Porque existe uma... O Lula que gosta de falar disso, né? Existe uma narrativa. E agora, o que acontece? Frustrou muita gente. Por quê? Esperava que o Bolsonaro fosse o salvador da pátria. E ele não é. Ele é um homem que estava lá, faz parte do sistema também. Ele está dentro do sistema. Só que ele não conseguia fazer o que ele queria. Ele arrumou briga. Ele está inelegível. Por quê? Porque ele reuniu 50 cônsules. Foi dos embaixadores, né? Os embaixadores, desculpa. Ele reuniu 50 embaixadores. Eu pergunto para você, ele não podia reunir? Ele podia. Mas o sistema não queria que as notícias saíssem para o exterior. Por isso que antes do Bolsonaro se reunir com esses 50, foi lá eu não sei se ele era presidente do Supremo Tribunal na época, que chama? O Dias Toffoli, se o senhor está falando? Não. Que na época... Foi advogado do PT, inclusive. Ele advogava para Dilma. É um senhorzinho.
Meu Deus, tô com frio na cabeça agora. Fra- É que o Toffoli também foi advogado do PT também. Não, mas ele é, não é Faquin, não. Faquin. Faquin. Edson Fachin? Edson Fachin. Então, ele reuniu os mesmos 50, para mentir para ele sobre o processo eleitoral. E está aí até hoje, o da Venezuela aí questionando a eleição brasileira. E o próprio Lula dizendo que não tem como provar que o cara foi eleito, falando da Venezuela. Que o que prova é o comprovante em papel. Tem da máquina e do papel. Bem, o que eu estou falando? Eu estou falando sobre o sistema. O sistema, ele é bruto. Ele é forte. E quem está no sistema é o Centrão. O Centrão é o cerne. O Centrão é o cerne do sistema. Mas o Centrão é parte. Porque o sistema não é o político em si e nem os partidos em si. É a mentalidade que eles alimentam, retroalimentam. É aquilo que o pastor Vandir falou do pelotão. Eles são o pelotão. Como que faz para mudar a política no Brasil? Tem que mudar esse pelotão. Então, por exemplo, vamos considerar que tem lá, na equipe que faz o Tour de France, tem lá, sei lá quantas equipes lá, tem 100 equipes, vamos dizer, cada uma com... 100 equipes é muito, 50 equipes com 4, 5, 6 atletas. Aí você consegue, se tem 50, você consegue colocar mais 50 em que os caras não tomam doping, são atletas de ponta, eles vão formar sempre um segundo pelotão. Por quê? Porque eles não têm o que aqueles outros atletas têm, que é o doping. Uhum. Todo mundo dopado. Todo mundo dopado. Pode ter certeza. Não tem... Eu ando de bicicleta aqui. Se você não tomar um whey protein, que não é doping, né? Não é considerado doping, se você não tomar... você não se alimentar bem, você não consegue pedalar num nível legal, né? Agora, quando você tá num nível que é o top das galáxias, os caras parecem máquina, né? O cara pedalar naquelas montanhas lá, como eles pedalam, e fazer as médias que eles fazem, aquilo é insano. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Como que um ser humano, que é o mesmo ser humano, de 50 anos atrás, fazia 12, 11 segundos nos 100 metros e agora faz 9, quase 8. Como isso, cara? O ser humano de hoje é melhor do que o de ontem? Não é. Então, é um sistema. É o pão e circo de Roma. Continua a mesma coisa. Isso parece muito mórbido e parece muito negativo. Mas é a realidade. Paulo, no seu ponto de vista, quais seriam os critérios para a gente, enquanto igreja, eu, enquanto membro de uma igreja, escolher um candidato? Como é que eu filtro isso para ver quem, de fato, tem possibilidade? Porque na indicação, no santinho, no papo, todo mundo igual. Todo mundo é bonito, né? Qual seria o critério, ou quais os critérios, os filtros para a gente usar? Então, é tudo opinião pessoal, tá? Não tem, minha igreja não está nisso, conselho de pastor não está nisso, minhas ideias, né? Eu entendo, sim, que a gente tem que partir do menor para o maior. Essa pessoa, a vida dela em sociedade, eu conheço ela, conheço. Como que ela é? Como que ela é como cidadão? Como que ela é como administrador de empresa, advogado? Depois, como que ela é na família dela? Porque o cara que não consegue ser fiel, a esposa vai ser fiel a nós? Tá. Então, primeiro, olhar esse cara, se ele é confiável. Segundo, se ele tem capacidade, no caso do prefeito é uma coisa, no caso dos vereadores é outra, se ele tem capacidade e estudo para votar leis, para colocar projetos de lei, porque o vereador ele coloca projeto de leis lá.
Então, assim, porque senão fica só aquele projetinho de asfaltar não sei aonde, projetinho de ajudar não sei Iluminação, quem, toda aquela coisa ali. iluminação e papapá, E papapá. toda vez eu precisar É resolver. tudo os mesmo quais, né? Uhum. Então, primeiro olhar para esse cara tem condições de ajudar a cidade? Ele é realmente inteligente? E aí a primeira parte, ele é íntegro? Ele é inteligente? Ele tem estudo? Não que o que não tem estudo não possa fazer, mas você pega um Tiririca, que ele falava que ele não sabia o que tinha lá, que ele ia ver e depois ia falar. É do sistema. Isso é o resultado do entretenimento e Foi do momento engolido, político. foi engolido pelo pelotão, né? Então, primeiro, a pessoa. Agora, eu tenho que olhar essa pessoa também na perspectiva do partido. Que pautas o partido defende? Porque é o seguinte, o irmãozinho lá, irmãozinho crente, de oração, servo de Deus, ele entra num partido como o PSOL. Bom, isso já mostra que ele não entendeu nada. Porque como que você vai ser crente e apoiar as pautas da esquerda? Posso pegar um gancho na fala do senhor? Só para completar, Aproveitar uma pergunta aqui, mas Tá. conclua. e aí olhar para essas pautas que esse partido defende, porque o partido vai exigir dele que ele vote com o partido. Ele não pode votar, ele não pode chegar lá e fazer o que ele quer. Ele está preso ao sistema. A partir do momento que ele entra ali, é que nem a gente vai trabalhar lá na Nestlé, por exemplo. Lá, eu saí da Dori e vou trabalhar na Nestlé. Primeiro, eles vão fazer uma quarentena comigo. Se é que eles vão me aceitar. Porque a minha tendência vai ser repetir o que eu fazia na Dori. E não é o mesmo sistema. Então, por exemplo, é quando o pastor recebe um crente de outra igreja, que vem lá desanimado com a igreja dele, com o pastor dele, ele vem. Só que ele vem com as ideias da igreja dele. Você tira o cara da igreja dele, mas não tira a igreja de dentro dele. Aí ele fica perturbando aquela outra igreja porque ele não concorda com algumas coisas, porque ele tem a mentalidade daquela igreja. Então, assim, tem que olhar o partido. Então, para mim, o crente, o critério, ele tem que olhar para a pessoa e olhar para o partido. Tá. O partido, por exemplo, ele defende aborto? O cristão pode defender aborto? Você vai para o inferno se defender aborto. Você vai para o inferno se você se aliar com pessoa que defende aborto. A não ser que você seja ignorante a respeito do assunto. A pessoa defende ideologia de gênero, você vai para o inferno, porque quem está dentro da perspectiva de ideologia de gênero, eu sei que eu corro o risco, inclusive, de ser processado hoje aqui, mas, biblicamente falando, essa pessoa está a caminho do inferno. Nós temos que falar de Jesus para que ela se converta e que ela vá para o céu, porque essa é a nossa fé, né? Você vai defender pautas do... Como que chama esse negócio? Eu esqueci, não me ocorre o nome. Pautas do 2030, né? Agenda 2030. Agenda 2030, essa agenda climática. Tudo quais. Tudo quais. Estados Unidos acabaram com as florestas deles lá. A França acabaram com a Alemanha, acabaram com as florestas. A Rússia acabou com as florestas. A China queima carvão até hoje lá. Mas o Brasil não pode usar quase 60% do território dele, eu acho que 60 e pouco. Vocês podem pesquisar aí no Google. Não pode usar porque é mata nativa. Quer dizer, nós não podemos ir para frente. Mas você vai para frente queimando árvore? Mas estão queimando até agora, a mata está toda em chamas lá, o Pantanal não existe mais praticamente. Se você olhar as balsas, se você pegar vídeos no YouTube, as balsas de madeira que saem da Amazônia, que trafegam nos rios, ninguém faz nada, porque tem alguém ganhando com isso. E é do sistema. E o sistema ganha também. Você quer ver dar errado? Foi o que aconteceu com a Dilma. Ela não pagou pedágio pro cara que se dizia evangélico lá, o Eduardo Cunha. Ela não pagou pedágio para ele. Ele pediu uma coisa para ela, ela falou não. Ele falou, E ela falou, não. Então ele queria morder uma parte daquilo. E ela queria só para ela e para o partido dela. O que aconteceu? Impeachment. Ainda mais no momento que ela estava totalmente fragilizada
popularmente falando, né? Fora que tinha um Michel Temer por trás, né? O vampiro lá, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui para pedir pro pessoal que está acompanhando a gente deixar o like. Isso ajuda bastante a gente aqui nas mídias sociais, principalmente. Eu gostaria também de ler algumas mensagens que o pessoal tá deixando. Você falou que eu gostaria de aproveitar. Isso, eu queria pegar um gancho numa pergunta aqui. Inclusive tem o Luiz Carlos dando boa noite pra gente e falou que o Paulo Berbel tem meu respeito. Comentário. E também tem uma pergunta do Júlio. Dá para afirmar que o cristão não vota em candidatos de esquerda? Olha, eu acho que o cristão precisa ver bem de que partido de esquerda esse cara é. Porque tem partido de esquerda, eu não sei, né? Para mim, todos de esquerda votam nessas pautas. As pautas woke, que é essa coisa da homossexualidade aí, da libertinagem e tal. Então, assim, está destruindo as famílias. Eu entendo que o cristão não deve votar na esquerda. Eu entendo que cristão não pode ser de esquerda. Não dá para ser de esquerda. Porque assim, eu vejo assim, eu já fui de esquerda. Mas eu era um esquerdista ingênuo. Eu era um esquerdista utópico. Eu acreditava que a esquerda queria... Socialismo raiz, lá. queria dividir os bens, todo mundo vivendo bem. Sabe? Era um cristianismo. Tanto é que teve um candidato na igreja que ele falou: que partido que eu vou? Eu falei: vai para o PT, porque o PT tem as pautas mais parecidas com o cristianismo. Isso lá quando eu era um otário. Entendeu? Um otário útil, um idiota útil. Por quê? Porque eu fui formado num seminário progressista. Campesinos, vamos lutar, opção preferencial pelos pobres, marxismo do começo do 1º ao 4º ano. Se perguntar o que eu aprendi de Bíblia e o que eu aprendi de marxismo, eu aprendi praticamente igual ou mais de marxismo. Apesar de ser um seminário evangélico, tinha muito de Leonardo Boff. Só Leonardo Boff, o Marasquim, lá da Metodista, e outros. Né? Fazendo um contraponto nisso, A gente pastor. cantava no seminário, no dia da ceia, a gente cantava Maria, Maria, cara. Debulhar o trigo, outra música, né? Recolher a palha do trigo. Olha as músicas que se cantava na ceia do seminário. Pastor, mas pegando um contraponto nesse sentido, Então, só respondendo, para mim, o crente não deve votar na esquerda. eu compartilho dessa opinião com o senhor, mas fazendo um contraponto. Da mesma forma que a igreja, até a igreja católica também, através da teologia da libertação, trouxe a igreja católica nesse sentido, né? Existe um movimento, né? Faz parte, lógico. E existe esse movimento voltado também para o meio protestante evangélico, para a parte bolsonarista. Eu fiz essa leitura, não sei se vocês concordam comigo. Porque o que é uma opinião minha, tá? Eu vejo. Pode dar sua opinião. A maioria, assim, uma boa parte dos crentes, enfim, dos evangélicos, se dizem de direita e bolsonaristas. Eles não fazem essa divisão. Existe a direita bolsonarista. É o que eu estou querendo dizer com isso. Da mesma forma que existe a esquerda, igual você falou, vazia, utópica, também existe, uma leitura que eu tive, no meio protestante, no meio evangélico, essa visão ligada muito ao bolsonarismo, trazendo o conservadorismo, as pautas da direita, empenhada ali no Bolsonaro. Tanto que agora que o Bolsonaro está extremamente fragilizado em questão política. Você acha que ele está fragilizado? Não, no sentido assim, ele não pode nem se eleger. As pessoas ficam perdidas, mas o que a gente vai fazer agora? A gente não tem mais um Ele está andando no Nordeste e só dá lotado os lugares que não, ele vai. isso eu tenho certeza. Inclusive, o fato de perder a eleição é bem discutido isso, né? A questão de votos e tudo mais. Só que, nesse sentido que eu tô querendo dizer, uma boa parte eu sinto que vai no sentido de manada, assim, pastor. Não sei se o senhor pensa também. Eu entendo que algumas pessoas, que muita gente,
no meio evangélico não pensa. Então, assim, tem uma onda bolsonarista, Isso, vai se tem uma tornando. onda de direita, e o cara entra, ele não sabe nem com que ele se diz bolsonarista. Então, ele precisa, né, precisa entender algumas coisas, que o Bolsonaro não é Deus, apesar de ter Messias no nome, ele não é o Messias, né? O Bolsonaro não é perfeito. O Bolsonaro, ele próprio complicou muito a permanência dele no governo, comprou brigas desnecessárias, apesar de que nós precisávamos e precisamos de caras que comprem briga, porque não dá para ser fofinho nessa hora, né? Tem que ter gente que brigue por pautas. Agora, as pautas da direita, elas são basicamente família, pátria, né? E liberdade de expressão, liberdade de mercado. Então, eu entendo que essas pautas são mais alinhadas, são menos, vamos colocar assim, porque não dá para cravar, né? São menos desalinhadas com o evangelho do que as pautas da esquerda. As pautas da esquerda, boa parte delas, é totalmente desalinhada, é totalmente alinhada com as trevas. Principalmente essa New Left, eles falam, New Left, que é woke, essa cultura woke. Aí que descambou mesmo. Ferrou mesmo. É a nova esquerda, né? Então, aí eu entendo que as pessoas precisam entender que o nosso país precisa sair destes anos e anos de corrupção e de doutrinação. Tanto é que as nossas crianças, uma grande parte das nossas crianças brasileiras, não sabem ler e escrever. Chegam no primário, né? Que eu sempre não sei. No fundamental, que antes era o ginásio, né? No fundamental, Era o grupo escolar, é o fundamental. Prezinho, né? Nem sei agora. Primeiro a quarto ano, o que é? É fundamental. Eu acho que é Fundamental 1, Depois é secundária. fundamental, né? Depois é secundária. O cara chega na fase da secundária, ele não sabe ler e escrever. Ele não sabe interpretar texto. Não sabe. Por isso que as crianças evangélicas, elas se destacam nas escolas. Por quê? Porque a gente incentiva os pais lá na igreja, por exemplo, estão incentivando as crianças a decorarem textos, decorarem versículos, decorarem capítulos. Se decora capítulo, as crianças que decoraram o capítulo no mês, elas falam lá na frente, todas, né, na hora do culto. Se decoraram um capítulo, ganham um prêmio. Então, assim, falou o capítulo inteiro certinho, sem erro, eu exijo. Eu exijo. Tem que ser sem erro. Se errar, no domingo que vem você volta e fala de novo. Decora melhor. Então, as nossas crianças tendem a se destacar porque as nossas crianças dançam na igreja, cantam na igreja, oram na igreja, falam em público na igreja, são amigos de adultos na igreja. Então acaba que as nossas crianças se destacam. Mas essa meninada de periferia, nessas escolas, boa parte de periferia, essa molecada não está aprendendo nada. Até pegando um gancho nisso, eu entendo, Gabi, quando você fala assim das críticas à direita, e é necessário ter. Sim. Uma das críticas à direita é essa questão do pobre. Por quê? Falar a favor do pobre, para alguns, soa como um discurso socialista. Mas a palavra, né, em vários textos, Deus coloca a importância do cuidado com o pobre. Então é importante sim ter essa crítica e devemos ter, né? E até para voltar naquilo que o Paulo falou no início, é importante ser simples na fala. A gente pode colocar duas frases. Uma, irmão vota em irmão, depende do irmão. Não é qualquer um, né? Não é porque ele fala que é evangélico ou porque ele é de de uma legenda mais de direita que nós iremos votar, né? Então, para ser um pouco da superfície. Segunda certeza, é importante ter uma crítica com a direita e com a esquerda, porque é o pelotão que estava sendo colocado, né? Vão estar engolindo um lado, o outro, e aí eu volto para o centro. Talvez o grande problema seja o centrão, que está... né? Porque ali no centro tem direita e esquerda. Ali eles se abraçam. É verdade.
Ali se Aí aprova eu- mesmo. as opiniões se juntam ali e votam pautas absurdas na clara da noite. Você pode ver que os maiores absurdos, muitas das vezes é passado quietinho, né? No domingo, véspera de calada da feriado, noite. na clara da noite. Mas sabe o que eu tava... Pode falar. Vai lá. Não, eu estava pensando como que a gente poderia conduzir essa conversa para não passar uma ideia de acabou a esperança. Por quê? Por um lado, não tem mesmo esperança nessa perspectiva de que a política começa com uma rebelião e por conta disso é um pecado de feitiçaria, né? E de fato não tem esperança. Mas aí eu quero pedir a ajuda de vocês. Como que a gente pode colocar esse olhar, não de fantasia, mas de certeza de que existe um Deus soberano, que ele conduz, né? Eu falei agora há pouco, né, de Daniel, e falei de José, porque entendo que foram duas pessoas colocadas por Deus no meio de um sistema corrompido, né, totalmente opressivo, pagão. Mas trazendo para o nosso tempo, como manter a crítica sem perder a esperança, porque vemos um Deus soberano. Como que a gente pode exercitar isso? E enquanto eu pergunto, estou pensando na resposta, porque eu não tenho também. Bom, eu penso assim, Rodrigo, o ser humano, apesar de corrompido, ele carrega dentro dele leis divinas. Então, as leis que temos que protegem o cidadão, de onde que elas vêm? Elas vêm da influência judaico-cristã. E o homem, ele tem essa esperança de um mundo melhor. Por que existe uma frustração hoje? Porque acreditava-se na modernidade, que na pós-modernidade o mundo estaria melhor, inclusive sem religião. Né? Lembra da música do John Lennon? Sim. Né? Imagina o mundo. Imagina um mundo sem religião, sem Deus. Vai ser uma maravilha. Olha a maravilha que virou o mundo. Né? Nós estamos vivendo um caos. O Israel agora está bombardeando o Líbano. Está bombardeando o Iêmen. E já diz que vai destruir o Irã. Você imagina o que espera, o que nos espera, porque tudo isso vai implicar no preço do arroz. Mas eu tenho esperança. Apesar de parecer que eu não tenho esperança, eu tenho esperança. E eu não tenho esperança nos evangélicos. Eu tenho esperança no fato de que Deus dirige a história. É isso aí. Eu tenho esperança nisso. Porque o coração do homem, o coração do faraó, teve toda aquela desgraceira que aconteceu lá, né? As 10 pragas, só foi desgraça, aquilo tudo, mas Deus estava por trás daquilo. Até conversava com um pastor nosso lá, o pastor Lívio, quando a gente percebeu que o Bolsonaro não ia ganhar, isso nos entristeceu muito. Eu falei para ele, você já parou para pensar que Deus está por trás disso, levantando a esquerda? Aí ele falou assim, ué, como assim? Eu falei, tudo não acontece? Tudo não acontece porque Deus está no comando? Você já parou para pensar que se o Bolsonaro tivesse o segundo mandato, ele poderia ser destruído? E aí, as expectativas da direita, como que é? Pátria, família... Deus, pátria, família, Deus, pátria, família. O slogan dele. E aí entra a propriedade, aí entra direito à propriedade, direito à expressão, né? Direito de expressão, direito de ir e vir, que num mundo realmente socialista, comunista, não existe. Né? Então, eu entendo que existe dentro de nós uma centelha divina, até dentro do mais corrupto, até dentro do coração do Kassab. Existe, que agora está aparentando ser o mais corrupto aí, né? Existe uma centelha divina. Aquele corrupto, aquele cara, por exemplo, agora como que fala? O rapper, né? Didi. Pedide, né? Pedide. Aquele produtor, né? Então, esse rapper está sendo chamado de o demônio de Hollywood. Mas não existe centelha divina nele? Eu acredito que existe.
E quando essa centelha é despertada pelo Espírito Santo, o cara se converte. Então eu tenho esperança que o mundo vai ficar melhor? Não tenho esperança nisso. Mas eu tenho esperança de que aqui e ali as coisas melhorem, pelo menos por um tempo. Eu vou lembrar um cântico muito antigo, talvez o pastor Paulo se lembre de um cântico que diz assim: Não joga em cima de mim, não. essa terra vai pegar fogo e onde é que você vai ficar? Respondendo a sua pergunta. Não conheço. Respondendo a sua Literalmente pergunta, não conheço. Gabriel, assim, vai piorar, vai ficar pior. Mas e a questão da esperança? Como é que eu pauto a minha vida com relação às decisões de um modo geral e com relação à política? Eu pauto a minha vida da seguinte maneira, e às vezes eu vou até arrumar um pouco de confusão nessa minha fala aqui. Por exemplo, quando se discute teologia e alguém vem: ô Vandir, qual é o seu posicionamento? Você é arminiano? Você é calvinista? Eu falo: cara, eu sou antes disso. Eu sou bíblico. É a minha resposta para arrumar confusão mesmo. Porque assim, eu procuro pautar a minha vida antes desses dois fenômenos e dessa divisão. Dá para me guiar. Eu não preciso necessariamente ficar afirmando que eu sou um ou outro, que eu defendo uma ou outra pauta desses dois nomes. Eu consigo entender que há possibilidade de caminhar juntos e de achar o equilíbrio nisso, né? Eu sempre fui pela paz e eu acho que é possível. Agora, com relação à política, por exemplo, eu não sou esquerda e eu também não defendo o bolsonarismo. Eu não defendo. Eu acho que a ideia bolsonarista é perigosa até, de uma dominação, de uma imposição. Eu não gosto disso. Eu acho que ele errou nas decisões dele, nas falas dele. Ele poderia ser muito efetivo, muito positivo, né? Não gosto, e até respondendo a pergunta do amigo que está acompanhando a gente aqui, e perguntou se não pode afirmar que o cristão não pode votar na esquerda. Eu tenho que ser bíblico. É isso que eu penso. Eu tenho que ser bíblico. E lendo a Bíblia, eu consigo entender que não dá para seguir as pautas da esquerda. Lendo a Bíblia. A Bíblia é o meu livro de indicação e de conduta. E eu, lendo a Bíblia, eu não consigo achar fundamento para seguir as ideias da esquerda. Mas lendo a Bíblia, eu também consigo enxergar que não dá para seguir o direcionamento da direita, essa direita que está sendo chamada de direita radical. Eu acho que, na hora de votar, eu tenho que perceber um candidato que consegue estar além disso tudo, além dessa confusão. E ele não precisa necessariamente ser um cristão. Ele deve entender qual é o papel dele no que diz respeito a legislar, a governar, administrar. É assim que eu penso. Então, a esperança, como o Rodrigo colocou, a gente não pode deixar o povo sem esperança. Sim, há total esperança. Mas a esperança está em observarmos os valores que Deus deixou para nós, o real governante. E está aí. E onde eu vou encontrar isso? Na palavra. Encontrando na palavra. Mas para isso eu preciso ler a respeito dos segmentos. Eu preciso entender os segmentos. Posso divergir um pouco de você? Pode, deve, como sempre. Eu entendo que o Bolsonaro, o pessoal vai chamar de bolsonarista no final disso aqui. Eu entendo que o Bolsonaro, algumas coisas que você inclusive colocou, Vandir, eu entendo que são parte fugiu a palavra, da retórica e da esquerda. Narrativa. Da narrativa da esquerda. O Bolsonaro nunca propôs ele ser um ditador. Ele nunca propôs isso. Ele quer que haja liberdade e ele quer que haja segurança na eleição. Se é que isso será possível. Né? Então, e outra coisa, direita radical, isso é conversa da esquerda. Sim.
Pode ter direita radical? No Brasil, não sei se tem. Direita radical é Ku Klux Klan. Direita radical é os caras que querem supremacia disso, supremacia daquilo. Eu não vejo isso no bolsonarismo, por exemplo, embora eu não seja bolsonarista. Eu não vejo isso. Eu vejo um cara que entendeu que ele precisava lutar, e ele lutou. Ele não usou muitas armas que ele poderia usar. Ele se equivocou em muitos momentos. Entendo que, por exemplo, quando ele falou, né, algumas coisas que a esquerda montou narrativa em cima, uma delas foi quando ele falou, o ministro dele, não lembro mais o nome dele, graças a Deus, ministro da saúde dele, falou que era para as pessoas procurarem o hospital só quando estivessem tendo falta de ar. E aí ele vai, e aí eu entendo que ele é muito tosco em algumas situações. E a assessoria é péssima, né? Péssima. Ser sincero. E ele vai e fala, a pessoa vai estar lá. A hora que ele faz isso, a esquerda falou, tá vendo? Ele está zombando de quem está morrendo. Só fazer um E não recorte. era essa a proposta dele. Então ele virou direita radical. Só fazer um recorte, depois você volta nisso. Quando eu falei no comecinho sobre a Aitofel, é um pouco nessa questão da assessoria. Porque tem gente dos dois lados, direita e esquerda, infiltrado um no outro para aconselhar aquilo que não deve, né? Ou deixar de orientar aquilo que precisa. Né? E o cara fica escondido ali. Né? Só que quem está na frente se expondo, né, leva toda... Eu tenho um pouquinho para falar sobre isso, mas eu vou deixar o pastor concluir. Só na minha afirmação... Agora não adianta. Não, na minha afirmação, eu entendo, eu uso um outro nome, que é ser conservador. Conservador. E eu sou conservador. O lado da direita parece ser conservador e defende uma ideia mais conservadora, então eu me encaixo aí, eu me sinto à vontade dentro disso. Mas eu falar, eu sou direita, eu sou bolsonarista, não, eu não trago esse rótulo sobre mim. Mas eu acho que a gente precisa ser conservador, sim, e manter aquilo que é do Senhor. Então, nesse ponto. E acho que a gente precisa ser crítico. Então, quando a gente ouve alguma coisa na televisão, quando a gente ouve alguma coisa no rádio, quando a gente ouve alguma coisa na internet, a gente precisa ver se aquilo corresponde à realidade. Né? Porque vão impingindo sobre o cara, né? Seja esse, foi o Bolsonaro, né? Na legislatura passada, ou sobre outro que virá, o prefeito, o vereador, vão colocando peixes sobre o cara e a gente não analisa e a gente acaba cantando a música. Você deve lembrar de um vídeo que na internet tinha um motorista de ônibus que expulsa alguém, assim, aos empurrões mesmo. Parece uma criança. Parece uma criança que está com a bolsa de criança, com a touca, aí todo mundo em volta fica muito irado com o motorista, e o motorista entra no ônibus e vai embora. Aí o pessoal vai ali tentar socorrer a criança, e na verdade era um homem adulto que tem nanismo. Não, né? Tem nanismo. E aí, todo mundo, vamos dizer, pô, a importância... Era um homem que tem nanismo. Não. É que hoje também não é mais correto chamar alguém de anão, agora é portador de nanismo. Mas veja, a importância de você fazer a leitura total, porque se eu tivesse ali naquele momento, eu também ia ficar meio invocado com o motorista do ônibus, que empurrou violentamente a suposta criança. Sem ver o que acontece ali, né? Então, Ele jogou para fora. jogou, quase deu uma bicuda. E depois, então, qual é o meu conselho para quem está acompanhando a gente nessa questão política? Vamos ver o total, vamos ver o panorama inteiro. Você falou uma coisa na sua fala anterior, você falou sobre nós precisávamos ter um meio termo, né? E foi isso que a direita pó de arroz, aí, a direita, alguns caras se levantaram como direita, né? Como, por exemplo, o Moro estava envolvido nisso, né? Que era, vamos pegar uma terceira via. Terceira via. E a terceira via nada mais era do que
a primeira via da esquerda limpinha. O que o Moro fez? O Moro jogou fora a maior oportunidade que ele teve de ser presidente da República. Por quê? Porque ele jogava na esquerda. Ele é canhota. Não tem outro. Bom, enfim, eu entendo que há muitas coisas que pesam, a política não é fácil, os caras são muito traquejados, né? Mas a gente pode ter esperança. Eu entendo que a gente deve manter a esperança, entendo que a gente não deve cravar eu sou de esquerda ou eu sou de direita, mas deve cravar eu sou de cima, né? Eu sou guiado pelo vento. Assim são os filhos de Deus, né? Guiados como o vento, né? Você não sabe de onde vem nem para onde vai. E isso é o que irrita o político que é dominador, que quer ter domínio. Porque ele não consegue ter sobre os crentes o domínio total. Os crentes vão e obedecem até um certo ponto, aí começa a desobedecer a Deus e eles param. Então, nós somos uma pedra de empecilho para essa gente. E como tal, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer com o nosso voto. Né? Bendita igreja, gloriosa igreja que está aqui segurando esse mundo de não afundar definitivamente. Por isso, quando Jesus voltar e levar essa igreja, aí o caos se estabelece. Mas a gente não vai estar aqui, né? E isso não é decisão política. Graças a Deus. Podemos falar até sobre a tribulação, né? Mas, então nós pensamos diferente de novo. Você entende que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Com certeza. Eu tenho certeza que não, que ela vai passar pela grande tribulação. Escatologia. Fica à vontade. Sugestão de um outro tema. Fica à vontade. Eu prefiro escapar. Eu prefiro me preparar para passar e se eu escapar, beleza, eu vou passar. É muito bom isso. Só desculpa abrir de novo um parênteses um pouco lá atrás, que você falou sobre a questão do quem aconselha. Quem é a mente por trás dos momentos de decisão dessas pessoas, por exemplo, do Bolsonaro. O chefe de campanha, o líder de campanha do Bolsonaro, quando ele foi eleito em 2018, foi o Gustavo Bebiano. Ele foi fritado, digamos assim, pouco mais de 3 ou 4 meses de governo, pelo próprio filho do Bolsonaro, pelo Flávio. Flávio não. O pessoal brinca lá, que é o mais velho. Carlos. Ele não é o mais velho, não, ele é o mais novo. Ele é o. Depois dele tem um outro que está lá em Santa Catarina, agora tentando ser vereador lá. Mas o Carlos é o terceiro. Isso, é o que chama de Carlos. É o que chama de Carlos, é o que três. comanda ali. Ele foi basicamente queimado por um disse-me-disse dentro da cúpula bolsonarista ali e foi simplesmente descartado. A partir desse momento, quem tomava as rédeas, assim, digamos, do gabinete ali do Bolsonaro era basicamente o Carlos, o filho dele. O que eu vejo, tá? Pelo que eu acompanho, eu acompanhava muito, eu dizia que eu era um bolsonarista muito ferrenho antes, e eu fiquei muito triste, assim, porque foi um momento que eu, primeiro, pelo que eu acompanhei, eu sou um rapaz novo, e nunca houve no país que é de fato colocar uma pessoa que ninguém quer. Que eu digo assim, o establishment, a máquina não queria. E o povo conseguiu colocar ele. Só que ele não entrou, ele entrou porque o sistema não acreditou ele. É o sprinter que sai antes. Exatamente. E os caras acham que o pelotão vai engolir. A máquina não alcançou ele. Exatamente. Ele sempre foi desacreditado nesse sentido. Ele usou muito bem disso, essa humildade, digamos assim, porque a gente essa confrontação, falar que o povo estava engasgado. Exato, exatamente. Essa quebra de paradigma. E isso se via nas ruas, né? E depois se firmou nas urnas. Mas voltando para a questão de quem que dá ali a diretriz ou quem dá o conselho. Após isso, foi basicamente o Carlos. Eles vislumbraram ali alguns sites do próprio Olavo de Carvalho, que deu vários pitacos, mas depois no final da vida dele já estava mandando o Bolsonaro ir a plantar mandioca. Enfim, e ele se perdeu no momento em que
descobriram de fato onde ele tinha um rabo preso. E foi na questão da rachadinha. Eu acho que foi ali quando foi que conseguiram amarrar o Bolsonaro mesmo. Falar, vem aqui. Agora você vai rodar conforme a máquina. Foi quando ele... Foi ele mesmo. Aquilo arrefeceu ele. Né? Exato. Aquilo Inclusive, colocou de água fria nele. Né? inclusive, o que é óbvio como é que as coisas vão se autoligando. A questão da liberdade de expressão é muito falada hoje, enfim, altos abusos do STF e tudo mais. Existe uma CPI que é a Lava Toga. Isso foi em 2019 ou 2020, eu não lembro. Faltou uma assinatura para que o Senado conseguisse passar a CPI para investigar os ministros do STF. Uma assinatura. Quem votou contra foi o Flávio Bolsonaro. Porque o processo dele, da rachadinha dele, está debaixo da cadeira do Dias Toffoli. Eu acho que ali foi o rompimento desse momento, digamos assim, esse momento Bolsonaro espontâneo, enfrentador do sistema. Concordo. Nesse momento foi quando a máquina pegou ele pela coleira e colocou no colinho. Agora você vai seguir o cliente, mano. Até assim, Gabi, para a gente traduzir para o pessoal, em quem votar, né? Seguindo aquilo que o pastor Vandir falou e o pastor Paulo também. Olhar a vida pessoal da pessoa, pessoal no sentido íntimo mesmo, né? Como que é como pai, como mãe, como que é como civil, mas olhar quem aconselha também. E aí, quando a gente vai para 2 Samuel 16, que tem esse episódio do Aitofel, que começa a rachar uma série de problemas, e trazendo o contrário agora para a nossa sociedade recentemente. O Billy Graham foi um que aconselhou, creio eu, que de maneira bíblica, de maneira assertiva, de maneira correta, né? Então, é importante olhar os bastidores, a vida pessoal da pessoa pública e ver nesse pacote todo quem está aconselhando, quem está do lado, quem está junto, porque isso vai determinar no efeito cascata muita coisa. Eu entendo que Marília, por exemplo, vamos ir para Marília, né? Eu entendo que Marília, por ser vou dizer assim, um mundo menor, né? Uma realidade menor, uma cidade de quase 300 mil habitantes, já é uma cidade encorpada, né? Mas o marilhense, pelo menos o marilhense, que já tem que assistiu aí os 3 últimos governos, os 4 últimos prefeitos, tem condição de avaliar algumas coisas. Vereadores, porque tem os conselheiros. Que nem eu sei, eu conheço, eu sei de 3 pessoas candidatas a prefeito. Vinícius Camarinha, que eu não sei quem é o conselheiro dele, como que ele chama lá, o Ricardinho e o Radassa. Então, assim, quem está por trás dessas pessoas? Quem está ajudando eles? Porque, assim, esses caras, eles vão com a ajuda de muita gente. E ele vai ser cobrado. E ele vai cobrar. Se ele tiver alguma coisa, ele vai te mostrar, ó, tá aqui, ó. Lembra que nós conversamos? Você pediu isso para mim, eu te dei. Agora você precisa fazer alguma coisa para mim. Isso é líquido e certo. Então, nós temos que olhar para trás. Então, nós temos como avaliar, pelo menos por cima, o governo, não pelo que o Ricardinho e o Radassa falam, mas pelo que a história conta sobre o Vinícius. Nós temos como avaliar, eu não sei nem o Ricardinho, eu não sei nem de que ele é. Não, ele é do PL, mas o que ele faz na cidade? Ele era procurador do município? Então, a gente pode, como procurador do município, a gente pode olhar que pautas ele defendeu. O que ele levou adiante de corrupção, o que ele reteve, se ele realmente foi um cara confiável para estar no governo da cidade e não ceder aos vários apelos que ele vai ter. Porque vai ter prefeito... Rapaz, essas prefeituras, não só de Marília, parece um ninho de rato. O prefeito está ali, você lembra que você me mandou falar com esse prefeito que está aí. E eu falei para ele, estava reunido lá no gabinete, foi eu e a Beth, tadinho. Cara, a hora que eu olhei a cara daqueles caras, prefeito ali, novinho,
né? Tinha sido só o dono da Casa Sol, e agora estava com o prefeito. Eu falei para ele, trouxe uma palavra muito dura para ele, e falei para ele: Deus vai cobrar da sua mão. Deus não vai cobrar da mão desses caras aqui, não. Aqui, em volta de você, muitos são ratazanas de prefeitura. Eu falei isso na cara de todo mundo. Não estou falando isso para me gabar, não. Estou falando isso porque eu entendi que Deus estava falando aquilo e ele precisava ser alertado. Não sei se ele realmente... Eu sei que ele ficou muito tocado porque ele falou para mim, palavra pesada, hein, pastor? Depois, na hora que eu saí, né? Palavra dura, pesada, né, pastor? Eu vou refletir sobre isso. Eu não sei até que ponto ele realmente refletiu sobre isso ou não. Eu não quero entrar no mérito de coisas certas e erradas que alguém fez. Mas nós temos, como cidadão, condições de olhar para o Radassa e ver o que o Radassa fez. O que o Radassa é na cidade hoje? O que ele era até agora? Empresário? Bom, eu não sei nada. Vocês também não sabem? Pouquíssima coisa. Não, procura aí, Radassa, procura no... Você que é empresário da parte de turismo, É isso, né, prepara umas viagens, mas é só o superficial, não sei mais nada. O partido Novo, né? Ô, pastor Paulo, a gente tem que caminhar para o fim, mas duas questões importantes aqui. Primeiro, o que você pensa, e aí tem que ser mais curto o raciocínio, o que você pensa sobre pastores se tornarem candidatos? Tanto a vereador como prefeito, ou instâncias maiores, mas como a gente está falando de Marília, como é que você entende, como é que você vê o pastor de uma igreja se tornar um vereador ou se candidatar? Olha, eu vejo assim, um pastor, até ele se candidatar, ele tinha vendido a ideia de que ele foi chamado para ser pastor. Ele não tem prefeito, não tem vereador na Bíblia. Deus não diz, na Bíblia não diz, Deus deu uns para vereadores, outros para prefeito, deputados, senadores. Então, assim, eu entendo que esse pastor precisa tomar cuidado com a eternidade. Ver o porquê ele está fazendo isso. Quais as motivações do coração dele. E as pessoas que estão ao redor também. Eu me lembro quando o alcalde estava vivendo uma profunda depressão, porque parece que pegaram umas coisinhas que ele andou fazendo de errado. Ele estava vivendo um momento muito difícil. E eu pedi para conversar com ele. Aí sentei lá, de frente com ele, num sofazinho dele lá. E ele falou para mim: pois não, pastor, é muito educado, né? Pois não, pastor, o que o senhor gostaria de falar? Eu falei: eu vim aqui te fazer uma oferta. Não sei se era a última semana de governo dele, último mês. Eu falei: eu vim te fazer uma oferta. E deixei, né, em suspense para ele perguntar qual. Né? Ele perguntou: qual? Eu falei: a minha oferta é uma promoção. Você está terminando o seu mandato, eu quero te oferecer uma promoção de um governante que está acima disso aqui. E ele, né? Ué, o que é isso, né? Ele falou assim: mas que promoção é essa? Eu falei: eu quero te dar a oportunidade, porque esse governante me orienta a fazer isso, de você ser promovido de prefeito a príncipe. Ele falou: como assim? Que conversa? Mas conversa de doido, né? Eu falei: eu venho aqui da parte de um rei, o rei Jesus. E se você entregar a tua vida para ele hoje, você será filho dele. E, portanto, você será filho do rei, um príncipe. E aí, trouxe uma mensagem de salvação, falei do plano da salvação para ele, e perguntei se ele queria entregar a vida para Jesus. Ele, como um bom político, falou que sim, né? E aí fez oração, né? Então, assim, o pastor, eu prefiro ser esse que está acima do prefeito, que está acima do presidente da República, que não é nem de direita nem de esquerda, mas é de cima. Agora, eu entendo que se um pastor tem convicção de que ele é pastor de igreja e ele abre mão disso por um cargo político,
ele está lá naquela mentira É. que nós conversamos desde o começo, né? Naquela fantasia, naquela imitação. Ele está ali. Isso vale também para os vereadores. É. Agora, se Deus tem um chamado para a política, para alguém, para um crente, né? E aí eu entendo que eu não consigo entender como que um homem que Deus chamou para ser pastor, ele deu ele para a igreja, para a edificação da igreja. Agora esse homem abre mão do que Deus deu para ele para se candidatar a alguma coisa muito menor, Muito menor mesmo. muito menor. Eu me lembro do pastor Amauri, né, saudoso, aqui no pátio da igreja, num café dos pastores, ele me chamou. Ele já tinha conversado comigo sobre ser candidato e tal, e um dia ele me chamou no particular aqui, até no gramado aqui, ele disse: "Ô Vandir, você pensa de eu ser candidato e tal?" Eu falei: "Você me apoia?" Eu falei: "Apoio. Uma única condição, você deixa de ser pastor." Porque eu acho que os dois não vai funcionar muito Mas bem. como que a gente deixa de ser pastor se Não, Deus você, deu a gente para não, ser mas pastor? você abre mão, você vai deixar muito Deixa de claro isso. pastorear. Deixa de pastorear. Você vai deixar muito claro para a sua igreja, para o público da sua cidade, dizendo: olha, eu sou pastor, tenho um chamado pastoral, mas eu estou abrindo mão desse chamado pastoral para servir a minha cidade numa outra escala. Se você estiver disposto a fazer isso, se você estiver disposto a fazer isso, eu apoio. Ele olhou para mim e falou: "Veja, você está sendo pesado." Eu falei: "Não, mas você não pediu minha opinião? É assim que eu penso." Então, qualquer pastor, eu tenho pastores da minha convenção que são vereadores, e os que são próximos a mim também conversaram comigo sobre isso. Eu falei a mesma coisa. Eu acho que você trouxe clareza sobre o ponto que eles estavam se suicidando ministerialmente. Como que eu abro mão de ser pastor para ser prefeito da cidade? Sim, eu não sei. É uma questão extremamente particular da pessoa. Chegar à conclusão de... Eu falei: Não, cara, eu tô você falando, não vai eu tô poder... falando como cristão. Não, Né? a minha questão é... A minha questão é questão. como é que você vai subir a partir de eleito, da sua eleição, você pregar a palavra lá no púlpito da sua igreja. Porque, do ponto de vista de como eu entendo, por exemplo, se eu sou eleito vereador de uma cidade, eu tenho que atender o público da minha cidade, indistintamente de qual é esse público. Então, se alguém que não é até mesmo do meu raciocínio religioso me chamar, eu devo estar lá, porque eu sou representante legal das pessoas da cidade de Marília, e não dos crentes de um modo geral. Então, se membro de uma outra religião me convidar e pedir a minha ajuda, eu devo, com a mesma intenção e carinho e amor e dedicação, cuidar daquilo que é outra religião. Por isso que eu entendo que não funciona muito bem, né, as duas coisas. Seria licenciado o cargo de pastor. Eu acho que hoje em dia, olhando a partir da Bíblia, nós temos uma grande confusão na questão eclesiástica. Porque muita gente que está sobre o púlpito com o título de pastor não tem chamado para isso. Tem chamado para outra coisa. Né? Então, assim, a gente chama o cara de pastor, mas Deus não chama ele de pastor, Deus chama ele de mestre, por exemplo. Deus chama ele de evangelista, chama ele de apóstolo, não esses títulos baratos que estão aí de apóstolo. Né? Estou falando do enviado. Que nem o Rodrigo foi para a Índia, ele foi como apóstolo, ele foi enviado. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então eu entendo que o pastor ele tem um vínculo com o rebanho. Agora, se ele declara que ele não é pastor, que ele é um evangelista, e ele entende que Deus deu para ele a visão de uma estratégia muito mais profunda, ele, como um vereador, como um prefeito, alcançar muita gente na cidade, até pelo prestígio que ele vai ter, e aí eu não vejo problema. Mas ele vai ter que admitir que ele não é pastor. Que aí eu vou com você. Agora, se ele é um evangelista, que nem Calvino foi pastor.
Calvino foi prefeito. Hum. Prefeito de... esqueci o nome da cidade. Genebra, será? Genebra. Foi prefeito de Genebra. Ele conseguiu conciliar, mas ele era um mestre. Né? Então ele estava lá dirigindo a cidade e ao mesmo tempo ele estava escrevendo as institutas. Ele estava definindo, né, doutrinas. Então ele não estava cuidando de, quer dizer, talvez até tivesse, né, mas eu entendo que para um pastor é complicado. Essa situação é complicada. E uma última questão. E boa parte das lideranças políticas ditas evangélicas e cristãs, elas são, basicamente são pastores, né? Você pegar acontece os casos de uns cases de deputados, por exemplo, o deputado Marco Feliciano, ele não tem um cargo, mas ele é muito ativo, um ativo político, o Silas Malafaia. Mas ele parece mais um evangelista do que um pastor. Né? Não, mas ele é pastor, ele liderava a igreja. Tudo Então, assim. ele tem o título, né? Tem isso, o título. E talvez uma última questão, antes das considerações finais do Gabriel. Você abre o púlpito para pessoas falarem na políticos? Foi boa essa pergunta sua, que eu queria falar sobre isso. Não abro. Não abro. Eu entendo que o político que chega na igreja, ele tem que ser bem tratado. Uhum. Né? A gente tem que entender que ele é uma pessoa especial, especial no sentido do prestígio que ele tem. Então nós não devemos tratá-lo como, vamos desprezar o cara. Você está falando do eleito ou do candidato? Do candidato também. Tá. Do candidato também. Então, se alguém quer, mas eu gostaria de distribuir santinho. Rua é pública. Na calçada você pode distribuir à vontade. Os irmãos estão saindo, quem quiser pegar, não falam nada. Se a pessoa entrar na igreja, né, entrar lá no nosso culto e se assentar ali na frente para eu vê-la e prestigiá-la, eu vou falar, hoje nós temos a visita ilústria, fulano de tal, candidato a vereador, tal. Assim como o irmão tal é candidato, assim como o irmão tal é candidato. Eu tenho candidato lá na igreja. Lá na igreja tem um ou dois que são candidatos a vereador. Eles nunca pediram a palavra a mim. Uhum. E eles foram distribuir, um deles foi distribuir panfleto lá na rua, porque ele já sabia do meu posicionamento. Não acho, e uma coisa que eu acho ruim, que eu de certa forma já caí nesse problema, mas não caí em parte nesse problema, que é a igreja ter um candidato. Eu já estava pensando de falar disso mesmo. Então, agora, por que o pastor quer ter um candidato da igreja? Eleger alguém da igreja. A minha intenção era a influência sobre entrar naquele lugar onde a gente não entra e pregar o evangelho ali, junto com seus iguais. Mas tem pastores que estão apoiando o político e levantando políticos na igreja. Isso tem, não é só aqui em Marília, não, tem em todo lugar. Que querem que o futuro prefeito ou o futuro vereador, o vereador legisle para a igreja. Em prol da igreja. Ele quer ser o conselheiro do cara. Ele quer que o cara venha beijar a mão. E se for prefeito, ele quer que o cara venha beijar a mão e dê privilégios para a igreja. Né? Apoie com a bancada e tal, para que a igreja tenha mais. E disso eu acho que isso é uma perversão. Essa É uma tragédia anunciada isso. Com certeza. Já deu ruim, vai dar pior ainda, mas já deu, né? Eu creio que o pastor está se vendendo, está iludido. Ele está iludido. A igreja não precisa da política. Uma igreja que quer crescer, ela precisa entender o seguinte: ela precisa só daquele que acrescenta aqueles que vão ser salvos. Você olha para a igreja lá de Atos, ela não está preocupada em crescer, ela está preocupada em pregar o evangelho, em ganhar discípulos, cuidar desses discípulos. E o que aconteceu? Ela caiu nas graças do povo e o Senhor acrescentou
aqueles que iam sendo salvos. Aí você vê, eu, por exemplo, pego lá um membro da igreja e falo, irmãos, agora nós vamos votar nesse irmão aqui. Eu já fiz isso, viu, Vandir? Já cometi esse pecado. Estou aqui me penitenciando, inclusive. Nós vamos votar nesse irmão aqui, irmão. Amém, irmãos? Amém? Aquele voto de cabresto, né? Nós vamos votar nesse irmão porque nós precisamos ter alguém lá dentro que influencie aquela gente e tal. Isso não está correto. Isso não está correto. E pior ainda, pedir para o cara que o cara se comprometa com ele e com a liderança da igreja para fazer o que ele acha que deve ser feito. Então ele vai ser um pau mandado do pastor lá dentro. E nisso, nessa baiuca e nessa confusão, a gente vai vendo igrejas que depois lá na frente vem o escândalo. Porque assim, um pecado é muito pecado. E uma sepultura ou uma catatumba chama outra. Né? E o cara vai se enrolando. Você faz uma concessão para o diabo não quer morder só aquilo, o diabo quer morder você inteiro. O diabo é homicida, ele não é estragador, vamos dizer assim, um estragador, não sei se a palavra está correta, de projetos eclesiásticos. O diabo quer ferrar com a gente de verde e amarelo mesmo. E ele tem projetos para isso. Ele tem. Nós estamos na mira dele o tempo todo, ele anda como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. E ele sugere. Você já pensou a tua igreja com o prefeito sendo teu, cara? Você já pensou o poder que a igreja vai ter? Coisa linda. Qual poder, cara? Esse poder não é do Espírito Santo? De onde está vindo esse poder? Porque o reino de Deus é poder. A Bíblia diz claramente isso. O reino de Deus é poder. Agora, poder de quem? Poder do Deus triuno. Verdade. Né? Então, assim, essa é uma coisa para os crentes tomarem cuidado. Cuidado para você não participar. Para os crentes e para os pastores. Para os pastores, em primeiro lugar. Agora, os crentes também devem tomar cuidado para não entrar nessa. Bom, Maravilha. a gente já se estendeu bastante em vários aspectos aí da discussão, enfim, política, igreja, enfim. E queria agradecer a presença do pastor. O senhor queria acrescentar mais alguma coisa, mais algum assunto que o senhor queria abordar? Vote em mim, eu sei. Eu sou candidato perfeito. Bom, eu só quero dizer que eu fiquei muito feliz em estar com os irmãos e desejo que aqueles que nos ouvem, né, os nossos ouvintes, possam também avaliar, colocar diante de Deus suas vidas, não participar de coisa errada, né? Porque isso tem reflexo na eternidade. Alguns vão dizer, eu expulsei demônio em teu nome, fiz maravilhas em teu nome, e o Senhor vai dizer, eu não conheço, você praticou iniquidade. Então não adianta estar na igreja praticando iniquidade, não adianta ser pastor praticando iniquidade, não adianta ser apóstolo praticando iniquidade, papa e etc, praticando iniquidade. Então os irmãos cuidem, né, como o Senhor fala, né, lá em Atos 20, 28, se não me engano, né? Cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual Deus os constituiu bispos para apacentarem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Glória a Deus. Então, assim, a gente precisa... Tem que lembrar que o pastor, ele é aquele que está ajudando a edificar a igreja, mas nós somos as pedras vivas do edifício. Então, se a gente compactua de um erro daquele que deveria ser o exemplo, a gente está envolvido também, a gente é cúmplice daquilo. Né? Como dizia, acho que era a esposa de César que dizia isso, né? O César dizia para a esposa dele, não basta você ser honesta, você tem que parecer também. Isso vai de encontro àquele texto bíblico que diz que a aparência do mal também é pecado. Né? Tem que vigiar. Obrigado pela lembrança do meu nome aí, pela oportunidade que vocês me deram. Quero declarar minha amizade aqui, me sentir super à vontade, isso é preocupante. A gente fala demais, né? Tem coisa que não precisa ser dita, mas eu fiquei muito feliz e eu desejo que esse podcast, né, que o Paz em Pauta, se torne uma referência. Amém. Um tratamento bem cristão.
Está convidado para mais vezes também. Com certeza. Escatologia, já quis falar para escatologia aqui do problema. É só chamar. Teve um pedido aqui que estão querendo aí um debate sobre a grande tribulação. Eu pedi a ausência desse debate, ficar na paz em Cristo. Deixa quem quiser. Eu acho legal as discussões quando há debates. Não sei se essa é uma proposta do podcast também ter debates. Eu acho legal quando as pessoas se respeitam. Sim. Aí nesse caso, por exemplo, Senão ficaria todo mundo de pé aqui para não dar cadeirada. então assim, eu acho que é legal se as pessoas se respeitarem. Eu assisto a alguns debates e a maioria deles são debatedores respeitadores um do outro. Porque essa questão da política, de como eu encaro a política, essa questão de como eu encaro a tribulação, isso não é doutrina de salvação. Isso não vai fazer, se o Vandir acredita, crê no pré-tribulacionismo, eu creio no pós, isso não muda a nossa condição diante de Deus. Uma coisa é certa, né, Vandir? Um dia seremos esclarecidos. Mas uma coisa é certa também em relação ao Apocalipse, que é um livro de esperança, né, que traz à tona toda a dificuldade, salvo as devidas proporções que a gente fez aqui. Trazer à tona as dificuldades da política, mas tem essa esperança, essa confiança na soberania de Deus. E é para ler Apocalipse e a nossa vida dessa forma. Amém. Maravilha. Bom, obrigado a todo mundo que acompanhou. Tem pessoal que até comentou no nosso chat aqui do YouTube. E deixa eu ver quem os nomes aqui, Diego. Não tô conseguindo. Tá. Maria Aparecida, a Neide Aguiar, o Saulo Tobias, o Júlio Klemp, o Luiz Carlos, a Beatriz, Renata Sara e a Maria de Lourdes. Obrigado por acompanhar. Já, se vocês puderem também se inscrever no canal, deixar o like, isso ajuda o canal do podcast, que é apartado da igreja, tá? É um canal diferente, enfim, buscando uma projeção, uma certa relevância aí na própria mídia. Aí vem aquela história, as opiniões desse podcast não representam necessariamente a posição da igreja. É o seguinte, pastor, o senhor pode falar que a gente compra. Brincadeira, viu, gente? Só queria mandar um abraço pro Crispim aí que tá nos ouvindo. O Crispim é parceiraço aí. Isso. Bom, obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau. Valeu, galera. Com mais café, né?